Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. O tema dessa aula é Ação e Reação, as vozes verbais. Hoje, iremos entender melhor o que são as vozes verbais, analisando suas funções em manchete de jornais. Antes de começarmos, aí vai um recado para os professores e professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para o 8º ano dos anos finais, tendo como foco a habilidade de identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo, agente da passiva. O objetivo da aula é apresentar o gênero textual manchete, suas características e a presença das vozes verbais nesses textos, explicando suas funções. Agora, com as informações dadas, vamos para a aula? Vamos começar a nossa aula de hoje com uma leitura? Que tal lermos e analisarmos juntos a primeira página de um jornal? Vejam comigo, essa página aqui foi retirada do jornal capixaba A Tribuna, da edição publicada no dia 19 de abril de 2020. Ela é cheia de elementos, letras em diferentes formatos e tamanhos, cores, fotos, várias divisões, é bastante coisa, não é mesmo? Vamos analisar cada parte que forma a capa desse jornal. Na parte aqui de cima, olhem só, nós temos o cabeçalho. Essa parte contém informações sobre o jornal, que no caso seriam o nome dele, aqui que está bem destacado. Temos também o local de publicação e a data, que aqui está mais pequenininho, vocês não vão conseguir ver direito, mas Vitória, Espírito Santo, domingo, 19 de abril de 2020. O número da edição também, número 27.062, o ano de publicação, etc. O cabeçalho é como a marca do jornal. Ele sempre está presente na primeira página e constrói uma identidade visual para o veículo de comunicação, a identidade dele. A capa também conta com várias fotos, olhem só, temos essa foto maior em destaque, essas fotinhos aqui também. Algumas são maiores, outras menores. E cada uma delas chama atenção a matérias diferentes do jornal e serve como uma espécie de resumo visual do que será falado. Observem que temos essa foto maior aqui, o sucesso dos contadores de história, que chama a atenção para uma das matérias presentes dentro do jornal. Entendemos, portanto, que essa matéria será mais trabalhada depois, já que recebe destaque desde o início. E vocês também perceberam que temos alguns textinhos no decorrer da página? Olhem só. Por exemplo, o governo obriga o uso de máscaras na Grande Vitória e Alfredo Chaves. Especialistas indicam atitudes para se recuperar dos impactos da pandemia, entre outros. Esses textinhos são chamados chamadas. E, como o próprio nome já diz, eles servem para chamar o leitor para a matéria, trazendo um resumo, um gostinho do que está escrito. E, no fim do texto da chamada, temos números destacados em vermelho. Olhem só, temos aqui também. Olhem só. Esses números indicam a página do jornal onde essa matéria pode ser encontrada. Agora, vamos analisar um dos maiores destaques da página, que é a manchete. Estão vendo esse título bem destacado aqui? Ele é chamado de manchete. Vamos entender melhor sobre ela? A manchete é um título que é bem destacado na página inicial do jornal, na capa. Ela chama a atenção para a matéria principal daquele jornal, daquela edição, que é uma notícia mais relevante. A manchete, geralmente, está acompanhada de uma chamada bem mais elaborada, que auxilia no destaque. Olhem só, governo e justiça procuram donos de 500 milhões deixados em bancos. E aqui nós temos a chamada. Valores que foram esquecidos são referentes às contas com PIS/PASEP e depósitos judiciais. Falta de informação é o principal motivo para não retirar o dinheiro, segundo o judiciário. Agora, eu quero que vocês me respondam. Com a leitura dessa manchete aqui, e da chamada também, vocês conseguem saber o que será tratado nessa notícia? O que mais chama atenção na manchete? Pense um pouco aí em casa.
Pensaram? Ao lermos a manchete, já temos noção do que a notícia nas páginas 18 e 19 irá se tratar. O governo federal e o Ministério da Justiça, na época da edição, estavam procurando milhares de brasileiros que têm benefícios trabalhistas a receber e ainda não retiraram. E a chamada, na segunda linha, ela complementa. Falta de informação é o principal motivo para não retirar o dinheiro, segundo o judiciário. Agora, quero que vocês me respondam. Essa manchete aqui tem uma frase ou uma oração? É uma frase ou uma oração? Vocês sabem responder? Para a gente responder essa pergunta, precisamos rever alguns conceitos. Vamos relembrar o que é verbo, frase e oração? O verbo é uma palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza. O verbo pode ser flexionado, ou seja, ele varia dependendo da pessoa, número, tempo, modo e voz. Vamos ver um exemplo? Leiam comigo, Júlia comeu manga ontem. Aqui temos o verbo, comeu, que concorda com a pessoa que pratica a ação, que no caso é a Júlia. Agora, vamos dar uma olhada nesse segundo exemplo aqui. Júlia e Amanda comeram manga ontem. Perceberam que o verbo comer mudou? Olhem só, comeu e comeram. Isso porque antes a gente tinha apenas a Júlia comendo. Ela está comendo a manga. Ela está praticando a ação. Já no segundo, tanto a Júlia quanto a Amanda, elas estão comendo a manga. Sendo assim, o verbo flexiona para concordar com o número de pessoas da oração. E agora, vamos à diferença entre frase e oração. A frase é um enunciado que possui sentido completo, podendo ter um verbo ou não. Já a oração é a mesma coisa que uma frase, porém, a oração precisa de um verbo. Vamos ver um exemplo. Que sorvete delicioso! Sim, minha mãe fez ontem à noite. Esse primeiro exemplo aqui é uma frase. Ela possui sentido completo, ou seja, entendemos o que esse enunciado ali quer passar, e ele não possui nenhum verbo. Já o segundo exemplo também é uma frase, mas é definida como uma oração. Ela possui sentido completo e se diferencia dessa frase aqui porque possui a presença do verbo fazer, que aqui no caso é o fez, ok? Portanto, a manchete que estamos analisando se trata de uma oração. Porque temos dois verbos. Vamos ver, Governo e Justiça procuram donos de 500 milhões deixados em bancos. Agora, vamos relembrar os elementos essenciais da oração? O sujeito é um termo essencial da oração. Ele é quem pratica ou sofre a ação do verbo. Para descobrirmos o sujeito, basta identificarmos o verbo e realizar uma pergunta para ele. Vamos ver no exemplo. Olhem só. Luana participou da corrida. Qual é o verbo dessa oração aqui? Muito bem. Acertou quem disse participou. Olhem só, vou marcar aqui. Agora, se a gente perguntar, quem participou da corrida? Temos Luana como resposta. Ou seja, Luana é o sujeito. Outro termo essencial da oração é o predicado. O predicado é aquilo que se afirma sobre o sujeito ou sobre o que ele realiza e deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Olhem só esse exemplo. Tadeu e Maria estiveram presentes no evento. Vamos identificar o verbo, que é o verbo estiveram, ok? E agora a gente pode fazer a pergunta. Quais pessoas, quem esteve presente no evento? Assim, nós temos como resposta Tadeu e Maria, que são os dois sujeitos dessa oração. Temos o verbo e temos o sujeito. E o que sobra é o predicado, ok? Toda essa parte aqui, a partir do estiveram, é o predicado, ok? E aí, conseguiram relembrar esses conceitos? Agora, com esses conceitos mais frescos na memória, vamos pensar. Vamos reler a manchete. Governo e Justiça procuram donos de 500 milhões deixados em bancos. Me responda aí em casa. Qual é o verbo
nessa oração e quem pratica a ação, ou seja, o sujeito. E pense mais um pouquinho. Existe alguém que sofre essa ação? Quem é? Vou dar um tempinho para vocês. Pensaram aí? Como vimos antes, os verbos da oração da manchete são procuram e deixados, ok? Então, podemos dizer que temos duas orações nessa manchete. Nós podemos dividir essa manchete assim, ó. Governo e Justiça procuram donos e 500 milhões deixados em bancos. Vamos identificar os sujeitos e os predicados de cada um desses exemplos. Olhem só. Temos aqui, né, os verbos, ok? E a gente vai fazer a pergunta para eles. Quem procuram donos? Temos como resposta o governo e a justiça. Ou seja, governo e justiça são os sujeitos dessa primeira oração. Agora aqui nós temos essa, 500 milhões deixados em bancos. O que foram deixados em bancos? Os 500 milhões. Então, 500 milhões é o sujeito. Temos o sujeito da nossa segunda oração. E observem que o sujeito, na primeira oração, está praticando a ação. O governo e a justiça estão à procura dos donos dos 500 milhões. Contudo, na segunda parte, temos o sujeito sofrendo a ação. Os 500 milhões foram deixados em bancos. Esses foram aqui, ó. Ele não existe na segunda oração, como vocês podem ver. Porém, para a nossa explicação, a gente adicionou aqui para fazer um pouquinho mais de sentido, ok? Vamos lembrar que eu disse lá no começo que o verbo pode flexionar de acordo com a pessoa, número, tempo, modo e voz. Vamos entender melhor o que são as vozes verbais? Vozes verbais são as diferentes formas como o verbo se apresenta na oração, determinando a atitude do sujeito em relação à ação que a oração indica. Existem 3 vozes verbais, que são voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos conferir cada uma delas com exemplos em manchetes? Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, ele quem pratica a ação. Olha esse exemplo aqui na frase. O William chutou a bola. A ação do verbo chutou está sendo feita pelo sujeito que é o William. Ou seja, o sujeito está realizando a ação sobre a bola, ok? Ele está realizando a ação sobre o verbo. Vamos ver um exemplo de manchete que está na voz ativa? Olhem só essa daqui, que foi publicada no dia 1º de agosto de 2020 no jornal A Gazeta. Vamos ler. A força da ciência. Capixabas criam novas tecnologias na luta mundial contra a Covid-19. Vejam que o sujeito, que é capixabas, é quem exerce a ação do verbo. Olhem só. O verbo é o criam, né? Ou criar. E é o capixabas que está exercendo a ação. Ok? No caso da voz passiva, o sujeito assume o papel de paciente. Ele é quem sofre a ação. Vejam nesse exemplo aqui, ó. A bola foi chutada por William. Ao identificarmos o verbo, que é o chutar, né, aqui como chutada, e fazermos a pergunta para ele, quem foi chutada por William? Temos a bola como sujeito. Vejam que é a bola que está sofrendo a ação expressa pelo verbo. O sujeito, nesse caso, não pratica a ação. A ação que está para cima do sujeito, ok? Quando falamos da voz passiva, precisamos falar sobre o agente da passiva, que é aquele responsável por exercer a ação expressa pelo verbo no sujeito. No exemplo anterior, sabemos que o sujeito está sofrendo a ação da bola. Olha só, a bola é o sujeito, temos o verbo, ok? E o verbo está exercendo a ação sobre o sujeito. Nesse caso aqui, o agente da passiva é o William, ok? Porque ele exerce a ação contra o sujeito.
Vale lembrar que o agente da passiva é sempre acompanhado das preposições por, olhem só aqui, pela ou de e suas variações. E essa oração aqui é um exemplo de voz passiva analítica, que tem a seguinte estrutura. Temos, olhem só, o sujeito, que no caso aqui é a bola, um verbo auxiliar, esse aqui, o foi, é o verbo auxiliar. Nós temos o verbo principal, que é o chutada, e temos o agente da passiva, que é o por William. Lembre-se que o agente da passiva é formado pelas preposições também, ok? Tudo isso aqui é o agente da passiva. E agora, vamos a um exemplo de voz passiva em manchete? Vamos ver essa aqui juntos, ó. Ex-São Paulo, atacante Bruno Rodrigues, é anunciado pelo Cruzeiro. Nesse caso aqui, vemos que o sujeito, que é o atacante Bruno Rodrigues, é quem sofre a ação de ser anunciado pelo Cruzeiro. Então temos pelo Cruzeiro como sendo o agente da passiva, ok? Lembrando que o agente da passiva sempre está acompanhado pela preposição por, pelo, de e suas variações. E agora, vamos ler sobre a voz verbal reflexiva, que é quando o sujeito da oração pratica e recebe a ação. Olhem só esse exemplo aqui. William se machucou. O verbo machucar exerce, a ação sobre o sujeito, que é o William. Contudo, quem praticou a ação também foi o William. Desse modo, ele recebe e pratica a ação, ao mesmo tempo, sendo tanto paciente quanto agente nessa oração. E a característica da voz reflexiva é a presença de um pronome oblíquo, que no caso são o me, o te, o se, nós e o vós. Pois é através deles que será informado que o sujeito pratica e sofre a ação. Veja um outro exemplo. Eu me feri. Quem praticou a ação? Eu. E quem sofreu a ação? Eu também. Temos aqui a voz verbal reflexiva, que é formada a partir dos pronomes pessoais oblíquos, que no caso é o me, ok? Agora, vamos ao exemplo em manchete. Olhem só essa aqui. Mulher se fere ao cair de ônibus do BRT no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Nessa manchete, o sujeito, que é mulher, ela realiza e sofre a ação de se machucar. Olhem aqui, pronome oblíquo, ok? Mulher se fere, ok? Agora que entendemos mais sobre manchetes, relembramos os conceitos de oração e frase e aprendemos sobre as vozes verbais, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. E agora sim, vamos lá? Primeira questão. Qual dessas frases aqui está escrita na voz verbal passiva analítica? Letra A. Jonas foi empurrado no chão por Douglas. Letra B. O vaso caiu no chão. Ou letra C. A senhora se penteou antes de sair de casa. Um tempinho para vocês. Resposta da questão 1. Jonas foi empurrado no chão por Douglas. O sujeito da oração é Douglas, ok? Que sofre a ação indicada pelo verbo. Ó, temos aqui o verbo empurrado. E quem é o agente da passiva aqui? É o Douglas, ok? Sujeito, verbo e agente da passiva. E agora, questão 2. Qual é o nome dado aos pequenos textos presentes na capa que chamam a atenção do leitor para a notícia em destaque? Letra A, manchete. Letra B, foto. Ou letra C, chamada. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 2, letra C, chamada.
As chamadas são os textinhos curtos que geralmente acompanham as manchetes. E atenção, estudantes! Última chamada para vocês marcarem a presença na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar o que vimos? Hoje a gente aprendeu o que é uma manchete e as características, o que é verbo, diferença entre frase e oração, sujeito e predicado e também as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Olha essa manchete aqui do jornal O Estado de São Paulo. Olha o cabeçalho e a manchete. Queimadas na Amazônia provocam reação mundial. Eu quero que vocês transformem essa frase aqui para a voz verbal passiva analítica. Lembre-se da estrutura da voz passiva analítica, que é o sujeito mais verbo auxiliar, o verbo principal e o agente da passiva. Escrevam em seus cadernos, tirem fotos e enviem para nós por esse QR Code aqui, ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.